Você já falou com Deus hoje? Não. Não estou perguntando se você fez uma oração de joelhos, com palavras bonitas ou mãos entrelaçadas. Estou falando de algo mais poderoso. Estou falando do que você pensou quando acordou, do que você sentiu quando olhou no espelho, daquela voz que você escuta, mas finge que não é sua. Porque a verdade é dura, mas simples. Você já está falando com Deus o tempo todo, mesmo quando acha que está em silêncio, mesmo quando não acredita em nada. E a pergunta que vai mudar a sua vida não é será que ele me escuta, mas sim, o que é que eu tenho dito sem perceber? Era uma vez um menino chamado Lucas. Ele não era diferente de qualquer outra criança. Gostava de brincar, tinha medo do escuro, sonhava em ser astronauta, às vezes se sentia sozinho. Mas Lucas carregava uma pergunta no coração: como é que a gente fala com Deus? Ele ouvia os adultos dizerem que era preciso rezar de joelhos, com as mãos juntas e palavras bonitas. Mas toda vez que tentava, ele não sabia o que dizer. Se sentia pequeno, confuso, como se suas palavras não fossem fortes o bastante para chegar até o céu. Numa noite, quando tudo estava em silêncio e o mundo parecia ter dormido, Lucas ficou olhando para o teto do seu quarto, cheio de estrelinhas que brilhavam no escuro. E então ele pensou: será que Deus escuta quando eu penso? Naquela mesma hora, ele lembrou de quando desejou muito ganhar uma bicicleta vermelha. Ele não pediu em voz alta, mas pensou nela todos os dias. Imaginava como seria pedalar pela rua, sentir o vento no rosto, ouvir a risada dos amigos ao lado. E, semanas depois, sem entender muito bem como, lá estava ela, a bicicleta vermelha, bem na sua frente, embrulhada com um laço azul. Naquele instante, Lucas sentiu um arrepio e pensou: talvez Deus escute o que a gente sente, não só o que a gente fala. No dia seguinte, Lucas foi conversar com seu avô, um homem sábio de olhos calmos que gostava de contar histórias. Sentaram-se no quintal, debaixo do pé de jabuticaba, e o menino perguntou: vô, como a gente fala com Deus sem usar a boca? O velho sorriu e respondeu com voz suave: Lucas, Deus não escuta só palavras. Ele entende nossos sentimentos, sonhos, pensamentos repetidos, até os medos que a gente finge não ter. Toda vez que você imagina algo com muita força e emoção, é como se estivesse mandando uma carta invisível para ele. Lucas arregalou os olhos, curioso, e o avô continuou: sabe quando você fica com medo de ir mal na prova e passa o dia todo pensando eu vou errar? Isso também é uma oração, mas é uma oração de medo. E Deus, que é pura inteligência, não responde ao que você diz com a boca, mas ao que você acredita com o coração. Lucas ficou em silêncio, tentando entender. Então ele lembrou que, antes da bicicleta vermelha, tinha passado semanas achando que nunca conseguiria fazer amigos na escola nova. Ele repetia isso todo dia na cabeça. E nos primeiros dias, de fato, ficou sozinho no recreio. Era como se ele tivesse criado aquela solidão só por acreditar tanto nela. Então ele perguntou: vô, quer dizer que se eu acreditar muito em uma coisa, ela pode acontecer mesmo se for ruim? O avô respondeu com um leve sorriso e disse: sim, meu neto, é como se a sua mente fosse uma lanterna. Onde você aponta a luz, aquilo cresce. Se você ilumina o medo, ele cresce. Se ilumina o amor, ele cresce. Deus responde à sua lanterna. Por isso, escolha com cuidado para onde você olha todos os dias. Com o passar do tempo, Lucas começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Quando ele pensava com carinho sobre um amigo que não via há muito tempo, esse amigo aparecia de repente, mandava uma mensagem ou cruzava seu caminho no mercado. Quando ele se enchia de gratidão por coisas simples, como o cheiro do café da manhã da mãe, ou o vento no rosto numa tarde qualquer, ele percebia que o dia parecia mais leve, mais cheio de pequenas alegrias. Era como se o mundo respondesse ao que ele sentia por dentro. Ele então entendeu que Deus não age como um mágico que realiza pedidos, mas como um espelho. Deus devolve aquilo que a gente emana. Certo dia, quando Lucas estava triste porque não passou numa prova, ele quase começou a repetir os velhos pensamentos: eu sou burro, eu nunca consigo, isso não é para mim. Mas ele parou, respirou fundo e lembrou do que o avô dizia: cada pensamento é como uma semente, cuidado com o que você planta. Em vez de continuar se criticando, ele fechou os olhos e se imaginou estudando com calma.
aprendendo com facilidade, sentindo orgulho de si mesmo. Não foi mágica. Ele ainda teve que estudar, ainda teve que tentar, mas, dessa vez, não estava lutando contra si mesmo. Estava alinhado com aquilo que queria viver, e a vida começou a responder diferente. Lucas também aprendeu que silêncio não é vazio, é espaço para escutar o que vem de dentro. Quando tudo estava agitado demais, quando a escola parecia uma bagunça ou quando as dúvidas apertavam, ele se sentava quietinho num canto. Não falava nada, só respirava e deixava os pensamentos se acalmarem. E, aos poucos, surgiam ideias, imagens, sensações. Era como se alguém cochichasse em sua mente, não com palavras, mas com clareza. Era a resposta, era Deus, a inteligência infinita, dizendo: vai por aqui. Às vezes era uma coragem que surgia do nada. Outras vezes era um não que ele sentia que precisava dar. E quando ele ouvia essa intuição, as coisas davam certo. Era como andar por um caminho que já estava desenhado, só esperando ser seguido. E quando Lucas contava isso para os amigos, muitos duvidavam. Ah, é só coincidência, diziam. Mas ele não se importava, porque no fundo, ele sabia. Quem vive atento sente o que os outros ignoram. Ele passou a ensinar para outros o que aprendeu com o avô. Dizia: você não precisa pedir gritando, nem rezar ou falar bonito. Basta pensar com verdade, sentir com sinceridade e repetir esse sentimento todos os dias, como se fosse real. Ele ensinava que orar não é só falar com Deus, mas se tornar o tipo de pessoa que acredita no que diz, vive o que pensa e sente o que deseja. E assim, Lucas seguiu. De vez em quando errava, como todo mundo, mas sempre voltava pro centro, sempre voltava pro silêncio. E ali, no espaço entre um pensamento e outro, ele se encontrava com o divino. Descobriu que falar com Deus sem palavras não é apenas possível, é o modo mais puro de conversar. Porque é lá, no invisível, que as verdades mais poderosas vivem. E quando você aprende a falar com o coração, Deus responde com milagres disfarçados de coincidências aos nossos olhos. Se você ouviu até aqui, pare um momento agora. Fique em silêncio. Respire fundo. Imagine a vida que você quer viver. Sinta como se ela já fosse real. Não se preocupe com o como. Apenas confie. Porque nesse exato momento, você já está falando com Deus. E Ele está ouvindo. Acredite, Ele faz o impossível quando pedimos e cremos em seu poder. Pois Ele é o único que pode fazer milagres.